igreja genuinamente evangélica. Porque se eu dissesse a você que você tinha que ir para a igreja do irmão, ou a igreja que eu faço parte, eu estaria dizendo que é a minha igreja que vai trazer a solução para a sua vida. E não é. É Jesus. Mas use um critério. Veja a igreja que realmente prega um genuíno evangelho. O evangelho de Jesus. O evangelho de renúncia. Lá em 2 Coríntios diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Fez parte da minha vida um dia, mas a partir do momento que eu confesso Jesus, a minha vida, ela se torna diferente. Por quê? Porque hoje eu sou direcionado, dirigido, encaminhado pelo Espírito Santo de Deus, para que eu possa a cada dia lutar contra um pecado que habita dentro do homem. Porque lá no início esse homem foi egoísta, esse homem foi mesquinho, e todos sabem que nós partimos do princípio que viemos de Adão. E este homem, primeiro homem, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, quis se tornar como Deus. E aí, ele abre mão de toda a sua riqueza, por um egoísmo, por uma prepotência de querer ser como Deus. E ninguém, e nada pode ser como Deus, porque Deus é Deus das coisas que não existiam, fez a existir pela sua palavra. Mas ele está preocupado com a sua criação e quer restaurá-la, quer levá-la para junto de si. O lugar já foi preparado, já está preparado. A Bíblia diz que existem muitas moradas na eternidade, mas você tem que urgentemente fazer essa escolha. Aonde você deseja morar na eternidade? Que um dia seremos sepultados, a não ser que Jesus volte antes. Aqueles que confessaram não provarão a morte, assim diz a palavra de Deus, e eu creio. Então, meu irmão, essa decisão tem que partir do seu coração, mas ela parte de um princípio. Eu não consigo compreender, eu não aceito. É difícil de entrar na minha cabeça essa informação. Quando eu parei e comecei a ouvir a pregação do irmão Francisco, eu percebi que ele fez uma declaração tremenda, que está registrado no livro do evangelista João, apóstolo João. João, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: em verdade vos digo, em verdade vos digo, aquele que ouve a palavra de Deus é de Deus. Então deseje, queira ouvir a palavra de Deus, porque Deus vai se revelar todos os dias a você e vai ser mais fácil. Todas as palavras aqui registradas chegarão ao seu coração, de maneira a qual nossa razão humana não questione as ações de Deus em favor de nós, que não merecíamos nada, mas esse favor foi dado ao homem. Que Deus continue abençoando a cada ouvido, a cada pessoa que passou, e aqueles que até então pararam para ouvir. Eu creio que no futuro bem próximo, estas pessoas também um dia irão fazer essa confissão, reconhecendo que precisavam também de serem perdoados e
serem registrados os seus nomes num cartório que é escrito o seu nome com a tinta, meu irmão, que não pode ser apagada. Essa tinta foi o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Que Deus continue nos abençoando e nos dando outras oportunidades. A mim de poder estar ouvindo a palavra de Deus e de nunca recusar um convite como este. Eu tremi. Eu fiquei com receio. Por quê? É normal em público a gente falar. Mas eu não vim falar de mim. Porque se eu viesse falar de mim, com certeza não ia produzir nada. Mas eu vim falar das coisas de Deus. Aí sim, isso nos encoraja, isso nos dá força, porque estamos apoiados em algo extraordinariamente maravilhoso, poderoso. É a palavra de Deus. Amém? Obrigado, meu irmão, pela oportunidade. E Deus abençoe, irmãos. Que Deus, amamos. A mensagem que o nosso irmão Deus falou no seu coração, nós podemos receber, filho, e alegria, queridos. A mensagem nacional. Ele é jovem, né? Mas um jovem que já tem uma experiência com Deus de salvação, e nós podemos sentir isso. Da mesma forma, com essa idade que ele tem, muito jovem, você também que é jovem, pode também, né, participar também, compartilhar a palavra de Deus e falar assim, dessa forma como este jovem falou. Você pode ser usado por Deus e assim muitas vidas serão alcançadas pelo Evangelho, muitas vidas serão alcançadas por essa mensagem tão simples, mas que produz em nosso coração o amor de Deus e nos faz nos regozijarmos e nos alegrarmos e sentimos prazer nas coisas de Deus, porque as pessoas têm prazer nas coisas deste mundo, mas em Deus eu posso lhe garantir, é muito melhor, é recompensador. Você vai se alegrar tanto na sua vida e você vai ficar como uma criança aqui na terra. Ah, como é isso? Como é a salvação? Nosso irmão estava ali pregando o Evangelho e eu estava recebendo, me alegrando, e é assim mesmo a salvação. Você se alegra e o Espírito Santo de Deus concede-nos, fortalece-nos, nos dá força, nos enche, né, da alegria, do regozijo de nossa alma. E nós começamos agora a sentirmos um prazer que é espiritual, que esse mundo não consegue nos conceder. Um prazer em nossa alma, em nosso espírito, e nos faz parecermos como a criança aqui na terra, com aqueles olhinhos brilhando, né? Nós olhamos para as crianças, vendo aquele olhinho brilhando, quando ela é bem tratada, bem cuidada. É assim também nas nossas vidas, quando há também uma aproximação com Deus, quando nós podemos ter o Espírito Santo de Deus, como Paulo assim afirmava, que o nosso corpo, ele é um templo e morada do Espírito Santo de Deus. E o nosso corpo não é simplesmente matéria não, queridos, é feito de carne e osso, sim, mas é constituído uma alma do Espírito. E esse mesmo corpo, essa mesma alma, esse mesmo Espírito, ele foi feito com esse pensamento de termos uma comunhão com Deus. Mas estávamos lendo aqui a palavra de Deus ali em Lucas, capítulo 23, que falava ali quando Jesus foi levado diante do Sinédrio para ser acusado, ser condenado, e ele ali foi inquirido, foi perguntado por Pilatos se ele era realmente o rei dos judeus. Ele afirmou: eu sou o rei dos judeus. Mas o reino de Jesus não é deste mundo. E nós vemos ali em Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, quando depois Pilatos chega a dizer: olha, ele da jurisdição da Galiléia, então manda lá Herodes julgar ele. E foi assim que Pilatos fez, enviou Jesus para ser julgado por Herodes. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, esperava que ele viria fazer algum sinal.
e interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e escribas, acusando com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, despejou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois de onde andavam em inimizade um com o outro. Veja, quando acontece ali uma aproximação, mesmo que seja uma aproximação não de aceitação, como foi no caso de Pilatos e Herodes, eles não aceitaram Jesus Cristo como rei dos judeus, não. Fizeram aquela pergunta: você é rei dos judeus? Pilatos respondeu ali a Herodes: eu sou rei dos judeus. Mas apesar de tudo isso, nem Pilatos nem Herodes aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Não, querido, não aceitou. Mas nós vemos ali que Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu, enviou-lo para que ele fosse julgado na jurisdição de Herodes. E Herodes, quando via Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo. Porque as pessoas têm falado que ele fazia muitos sinais, Jesus faz muitos sinais, e Herodes queria saber que sinais eram esses que Jesus fazia. Curava, libertava, transformava vidas, concedia naquela época milagres, né? Na saúde, na salvação, na libertação, quando as pessoas estavam ali aprisionadas, né? Por espíritos malignos ali no passado, já existia naquela época, como também nos nossos dias existem aí espíritos malignos, demônios que aprisionam as pessoas, fazem as pessoas cometerem mal aqui na terra, porque muitas vezes, quando nós vemos as pessoas agindo aí com mal, pode ter certeza que tem um espírito diabólico ali naquela vida, porque uma pessoa de Deus tem o Espírito Santo de Deus na sua vida reinando, e vai querer fazer o bem, vai querer se alegrar, vai querer também dar às pessoas também o amor, o bem aqui na terra, como Jesus também fazia. Ele concedia às pessoas o bem, o amor às pessoas, compartilhava o seu amor, salvava, curava, libertava as pessoas se alegravam na presença de Jesus. E em nenhum momento Jesus veio aqui para destruir uma vida, não. Ele veio para nos conceder vida e vida com abundância, queridos. É por isso que ele estava ali sendo julgado. Quando alguém faz um bem aqui na terra, ele é julgado, queridos. E Jesus estava sendo julgado porque ele fazia o bem aqui na terra. O bem, fazia o bem. E não brinque não, quando alguém decide na sua vida fazer o bem ao semelhante, ajudar quem está aí necessitado, sofrendo, padecendo, pode ver que essas pessoas geralmente sofrem perseguições. Sofrem perseguições, as pessoas até dizem que os bons morrem mais cedo, né? Assim que as pessoas dizem. Eu já vi esse nome aí escrito aí em alguns lugares, né? Os bons morrem mais cedo. E quem sabe essa palavra não tem uma certa verdade, né? Porque as pessoas, quando fazem o bem, procuram ajudar o semelhante, né? Nós temos visto aí quantas pessoas têm sofrido aí na saúde, na fila ali, né, dos hospitais, com mau atendimento, morrem ali nas filas dos hospitais ali. E nós, as pessoas, tem muitos familiares que já passaram por essa dor na sua família, né, de perca de um familiar, às vezes por falta de atendimento médico. Isso nos faz entristecer, como tem entristecido esse povo aqui na terra. As pessoas comovidas aqui, sofrendo aqui na terra, se levantam, chegam a se levantar, fazer movimentos aqui na terra, para que isso aí mude. Ninguém está mais suportando o sofrimento aqui na terra não, queridos. Sofrimento aqui, porque uma pessoa, para ter uma saúde aqui na terra perfeita, precisava de um plano de saúde. Mas o plano de saúde aqui, nessa terra, é muito caro. Ninguém pode aqui, de classe pobre, ter um plano de saúde. No mínimo R$800 para se pagar um plano de saúde para uma família. Uma família. E os pobres não têm condição de pagar um plano de saúde. E sofre, querido, sofre. É por isso que nós temos visto aí as pessoas se levantando contra a falta de emprego, contra a saúde precária. E as pessoas aí estão construindo um estádio de futebol.
né? Estádio de futebol, arenas, e depois isso vai ficar para quem? Essas arenas do estádio de futebol. O que é mais importante é a saúde ou o estádio de futebol? Aqueles boizinhos ali no sertão que morreram todinho de fome e de sede ali, secaram, né? De sede e de fome, e o estádio de futebol. O que é mais importante, queridos? A tua saúde ou o estádio de futebol? Se você se encontrar com a saúde com doença muito grave, será que você vai ser atendido se você for ao estádio de futebol para receber ali saúde? Será que você vai ser atendido? Não é isso? Então, a saúde precária, muitos têm sofrido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas Herodes, com os seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviar a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. Então a amizade entre Pilatos e Herodes, né, depois daquele encontro com Jesus, parece que o seu coração, né, gerou ali uma aproximação entre os dois, Pilatos e Herodes. Começaram agora a se entender. Eram pessoas ali que se antipatizavam entre eles, mas depois que se encontraram com Jesus, começaram agora, né, a ser amigos. Veja como é que Deus faz, apesar de ele não ter aceitado Jesus Cristo, nem Pilatos nem Herodes, mas eles tiveram um comportamento diferente. Ao ter encontro com Jesus também, isso acontece em nossas vidas. Quando nós temos um encontro com Jesus, acontece que também uma transformação espiritual em nossas vidas, e a salvação é consequência disso, de nós ouvirmos, né, a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e Deus começa ali a trabalhar, a fazer um milagre de salvação. E naquele dia ali, convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse: haveis me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença nenhuma culpa das de que acusais, acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Veja que quando aquele Pilatos recebeu de volta Jesus Cristo, ele chega a dizer: eu não vi nele coisa digna de morte. E o que é a dignidade do homem aqui na terra, querido? O que é a dignidade? É a coisa mais importante em nossas vidas. É a dignidade de termos uma vida, não é? Uma vida honrada, em justiça aqui na terra. Recebemos justiça e também concedemos também justiça. Temos uma vida digna aqui na terra. Tudo isso faz parte de nossas vidas, nos faz crescermos, né? Sermos honrados aqui na terra, porque a dignidade que nós temos em nossas vidas é importante, é importantíssima. E isso não tem preço, queridos, não tem preço. O homem ser digno aqui na terra, seja no trabalho, seja ali, né, na família ali, ser digno no lar, com a sua esposa, com os seus filhos, no seu trabalho, né? Na igreja do Senhor também ser digno, e assim, ser honrado daqui na terra. Ser honrado aqui na terra, porque uma vida digna aqui na terra nos gera assim, sermos honrados aqui na terra. Desde o jovem, desde o adulto até o adolescente aí, né, temos uma vida digna. Isso é importante, queridos. Importante, longe das drogas, longe do mal, e buscando sempre andar, né, dignamente aqui na terra. E você vai ver que a sua vida vai ser abençoada aqui na terra. Deus vai abençoar a sua vida. Você vai, né, se alegrar também na sua alma, no seu espírito, porque dignidade é muito importante em nossas vidas. E aconteceu aqui, glória seja dada ao nome do Senhor, de se falar também dignidade, porque Pilatos chegou a dizer isso, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei, e é necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda festa havia ali uma libertação, né? E era costume ali
dos imperadores romanos soltar alguém na época de festa. E estava acontecendo uma festa ali, né, naquele país, acontecendo uma festa, e tinha ali uma pessoa também que tinha feito mal, mas toda a multidão clamou a uma dizendo: sai daqui, com esse solta-nos Barrabás. Barrabás também estava sendo ali levado para ser julgado, mas aquele homem tinha cometido um crime, queridos, um homicídio, uma sedição, um homicídio, e merecia assim ser condenado pela lei, né, pela lei de judeus, pela lei aí também, romanos também, deveria ser condenado porque ele tinha ali cometido um crime, tirou a vida, cometeu um homicídio. E falou, pois, outra vez Pilato querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica, crucifica, enquanto Pilatos ainda tentou, né? Ainda tentou soltar Jesus, mas eles não queriam que Jesus fosse solto. Eles gritavam em alto e bom tom: crucifica, crucifica. Veja o coração do homem, né? Nessa hora, em vez de ali receber Jesus Cristo nas suas vidas, aquele povo ali, mas eles falavam ali: crucifica, crucifica, meu Deus. O que foi que Jesus passou naqueles momentos ali, no final da sua vida? Receber aquela palavra do seu povo. O seu povo veio para aquele seu, e os seus não receberam. E começaram a falar: crucifica, crucifica. Veja aquelas palavras que quando chegavam ali no coração de Jesus, com certeza, queridos, dá vontade ali dele chorar. E dor com aquelas palavras. O seu povo chegar a dizer isso, escolher um ladrão, um homicida, escolher ali um criminoso, alguém que tinha cometido um homicídio ali, Barrabás, e dizer: crucifica Jesus e solta Barrabás. E solta Barrabás. Mas ele pela terceira vez ele dizia: mas que mal fez este homem? Não acho nele culpa alguma de morte, castigá-lo-ei, pois e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos, e dos principais dos sacerdotes, redobravam. Eles chegavam a gritar, queridos. Já imagina aquele povo gritando: crucifica, crucifica. Chegavam a gritar, aquele povo que se chamava povo judeu, mas em vez de defender Jesus Cristo, estar ao lado de Jesus Cristo, estavam contra Jesus, contra ele, queridos. E Jesus ali estava trazendo para a humanidade ali a salvação da condenação dos pecados do homem aqui na terra. Estava trazendo a salvação, o perdão dos pecados para a humanidade, para o povo judeu, principalmente para eles. Veio para aquelas seus, e os seus não receberam, rejeitaram a Jesus Cristo. Ele veio para aquelas seus, mas estavam ali rejeitando Jesus Cristo, estavam falando ali: crucifica, crucifica, solta Barrabás, criminoso, homicida, solta Barrabás. Eles queriam, aquele povo queria escolher que Jesus fosse crucificado. Não deram nenhuma chance para Jesus Cristo se defender, não. Naqueles momentos que perguntavam, Pilatos chegou a perguntar: tu és o rei de judeu? Ele chegou ali a se calar, queridos. Não tinha condição nem de falar, que quando abria a sua boca para falar: sou rei de judeus, tu disseste. As pessoas chegavam a condená-lo só pelo fato dele dizer que era rei de judeus. E chegavam, entregavam Jesus Cristo ali diante ali de Pilatos, chegavam a dizer que ele não pagava os impostos a César. Ele chegava a responder ali em Mateus capítulo 22, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em nenhum momento Jesus chegou a dizer que não pagasse os impostos. Mostrou ali: que figura tem nessa moeda? Tem a esfinge de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja que aqueles homens ali, em vez de defenderem Jesus Cristo, seu povo, e estava ali contra Jesus Cristo. Meu Deus, e quantas pessoas nesse mundo, queridos, procuram fazer o bem, como Jesus também fazia o bem, são perseguidas, né? Querem atacar a sua dignidade, a sua moral, a sua honra aqui na terra. Muitas vezes acontece isso, quando alguém procura fazer o bem,
aqui nessa terra, as pessoas são perseguidas, procuram qualquer motivo para acusar aquela pessoa, só porque aquela pessoa faz o bem à humanidade. Procura fazer o bem à humanidade, então é perseguida, queridos. Hoje estamos vivendo uma época assim, em que há muita perseguição a quem nesta terra procura aqui caminhar fazendo o bem, né? Glorificando a este Deus tão maravilhoso e fazendo a sua vontade aqui na terra. Há muita perseguição na terra a esses irmãos, a essas irmãs, a esses homens e essas mulheres que procuram fazer o bem aqui na terra. Há perseguição, Jesus sofreu perseguição porque ele fazia o bem à humanidade. Fazia o bem, ele veio trazer paz, veio trazer reconciliação com o homem, do homem com Deus, veio conceder ao homem salvação, mas ele foi perseguido, foi levado à morte naquela cruz do Calvário. Interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Ele nada respondia, estava ali, as pessoas o acusavam, fazia muitas perguntas, mas ele ali nada respondia. Então o silêncio também nessas horas é importante. Às vezes nem adianta alguém querer confrontar ou querer, não é, discutir ou querer ali, não é, afrontar, não. Mas Jesus ali em silêncio com Deus, em silêncio, procurava ali, né, falar só o necessário em sua vida, para que as pessoas pudessem receber nas suas vidas, mas ele ali não provocava nem briga, nem discussão, não, queridos. Em nenhum momento Jesus fez isso. Nem provocava briga, nem discussão, mas ele trazia ali paz, né? Era manso, humilde, né? E as pessoas podiam ver em Jesus essa natureza da mansidão, da humildade, e falava com amor para a humanidade, e as pessoas recebiam o amor de Deus. E em nenhum momento Jesus chegou, né, a ficar ali procurando provocar as pessoas, não. Chegou um momento ali em que ele entrou em Jerusalém, as pessoas estavam comercializando no templo. Ele chega naquele templo, pega uma zorrada e começa a expulsar as pessoas do templo, mas com razão, porque ele disse ali: a minha casa é casa de oração. Mas as pessoas estavam fazendo de covil ali, de ladrão, queridos. Comercializavam, faziam câmbio ali, troca, né, de bens ali por moedas estrangeiras, né, faziam troca ali, e ali enganavam as pessoas também, dentro do templo, faziam câmbio. E Jesus, quando chegou naquele tempo, se indignou. A minha casa é casa de oração, não de covil de ladrões, né? Não de comércio aqui, nesse lugar, mas minha casa é casa de oração. Interrogava com muitas palavras e ele nada lhe respondia. Então os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando com grande veemência, e Herodes com os seus soldados despejou, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente, e tornou-o enviado a Pilatos. E foi enviado a Pilatos. Pilatos recebeu e disse essas palavras, que não viu nele nada digno de morte, e disse que